Olá pessoal, tudo bom? Demos uma sumida aqui no canal, mas estamos de volta. Meu bebê nasceu, o meu Davi. No vídeo anterior eu postei algumas fotos dele, nossas fotos na maternidade, os primeiros dias em casa. E hoje eu vim compartilhar com vocês o meu relato de parto, como foi os dias na maternidade, para deixar essa lembrança guardada, esse momento. Então vamos começar. Bom, como tudo começou, foi no dia 31 de outubro. Eu senti uma dor, tipo uma cólica, no final da tarde, eram umas 4 horas da tarde. E a dor foi aumentando com o passar do tempo. A partir das 8 horas da noite, a dor ficou um pouco mais forte, porém eu continuei em casa, porque eu me preparei para um parto normal, então eu sabia que poderia não estar no trabalho de parto. Minha bolsa não estourou, eu estava tendo apenas essa cólica. E a partir das 8 horas da noite, a dor ficou um pouco mais forte. Porém, eu continuei em casa, mesmo sentindo as dores. Perto das 10, 11 horas da noite, a dor ficou muito forte. Eu tomei um banho, fiquei andando pela casa. E quando deu uma 00:40 mais ou menos, eu chamei o Fernando e falei, não dá mais, eu não aguento de dor. Porque era uma dor assim muito forte, lombar no pé da barriga. E não sabia o que era, o que podia ser. Porque o Davi estava com os movimentos, eu notei que os movimentos dele estavam baixos, ele era uma criança muito agitada na barriga, então a gente conversava, a gente colocava música, e eu notei que os movimentos dele tinham diminuído. E eu com essa dor, então decidimos ir para uma maternidade. Então era de madrugada, eu, minha mãe e o meu esposo decidimos ir para a maternidade. Chegando lá, fomos recepcionados, super bem atenciosos com a gente. Eu estava de 39 semanas. Na segunda-feira, isso tudo já era domingo, né? A gente chegou na maternidade. Na segunda-feira eu entraria nas 40 semanas. Então, nós fomos examinados, minha pressão estava boa e fizemos o cardiotoco. Quando fez o exame, a médica notou que os batimentos do Davi os movimentos dele estavam um pouquinho abaixo do normal. Então, ela decidiu me dar uma glicose e depois repetiu o exame. Eu repeti o exame, os movimentos não teve uma evolução como a médica esperava. Então ela conversou comigo, perguntou sobre como eu queria minha via de parto. Eu expliquei para ela, sim, eu pretendo ter um parto normal, eu tô me preparando para isso. Então ela explicou que as minhas contrações estavam ritmadas, porém eu tava com menos de 1 centímetro de dilatação, pelo que ela me explicou, assim, não lembro muito bem. E ela poderia induzir o meu parto, eu poderia ficar lá horas em trabalho de parto, porém, poderia ser prejudicial ao meu bebê, pois ele poderia ficar cansado e como os batimentos já não estavam excelentes, ou eu poderia optar pela cesariana. Confesso que assim, eu não esperava isso, a gente nunca espera. Foi um balde de água fria em mim. Meu esposo chegou aqui. Vamos continuar. Confesso que foi um balde de água fria pra mim. Na hora que ela me falou assim, ou nós podemos optar pela cesariana. Confesso que assim, eu nem pensei. Eu já falei assim pra ela, vamos fazer.
Aquilo eu respirei e ela falou assim, então vamos fazer o seu internamento. Então eu falei pro Fernando, porque o Fernando e minha mãe ficaram lá fora, só eu entrei para ser atendida, porque devido à pandemia, meu esposo só poderia entrar se fosse para o parto, se eu tivesse em trabalho de parto e o pós-parto. Mas como eu ainda estava sendo examinada, eu entrei sozinha. Então eu avisei o Fernando que eles iam me internar para fazer a cesariana na parte da manhã, que tinha que fazer alguns exames. Então eles me internaram, o Fernando fez todos os protocolos e nos enviaram para o quarto. Lá no quarto já deixamos tudo arrumadinho, as roupinhas, separada a roupinha que ele ia colocar após o nascimento. Confesso que assim, a gente ficou meio que em êxtase, né? A ansiedade batia super forte. Então ainda não tinha caído a ficha. Eu me troquei, me deram um soro pra eu tomar, porque eles viram que eu fiquei nervosa, porque eu não tinha me preparado para aquilo. Então ficamos lá, só eu e o Fernando, e aí às 8h40, mais ou menos 9 horas, eles nos chamaram e me levaram para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico estavam 2 enfermeiras e um enfermeiro-chefe, super carismático, uma tensão mega power comigo. Eles viram que eu fiquei nervosa, que eu comecei a chorar. Eu cheguei no centro cirúrgico e comecei a chorar. Então eles ficaram conversando comigo, explicaram tudo como que funcionava, que iria funcionar, sobre anestesia, que não poderia ficar um tempo, teria que ficar com a cabeça baixada, quanto tempo poderia durar, que poderia ter o formigamento. Foram assim muito atenciosos, bem explicativos mesmo. Eu não imaginava, então assim, aí eu chorava mais ainda, porque eles estavam me dando atenção e carinho. E o médico chegou, conversou comigo, seguraram a minha mão. Isso pra mim assim foi incrível. Então o médico pegou minha mão de um lado e a enfermeira do outro e seguraram a minha mão, né, e o anestesista aplicou anestesia em mim e eles sempre conversando e me explicando tudo que estava sendo feito. E chamaram o Fernando pra entrar. E aí, na hora que tirou o Davi e a gente escutou o choro, é um sentimento assim que não tem nem explicação. Eles foram incríveis, toda a equipe médica. Eles esperaram o cordão parar de pulsar pra cortar. O Davi mamou no meu peito na primeira hora de vida. O Fernando acompanhou toda a parte deles fazendo os primeiros atendimentos ao Davi enquanto eles me suturavam. Foi assim, magnífico. Meu bebê nasceu super saudável, lindo. E aí todo mundo ficava, ai, seu bebê é muito lindo. As enfermeiras, aquilo me dava um desespero de medo de roubar a criança. Porque é um sentimento assim de posse que me invadiu. E um amor também muito grande. Então nós fomos para a sala de pós-parto, uma sala de espera. Ali ficou eu e o Davi e uma enfermeira por mais ou menos 1 hora. O Davi ficou mamando e o Fernando subiu pro quarto. Nessa 1 hora eu tive um pouco de frio, até eu falei com a enfermeira, mas eles me cobriram e eu melhorei. Eu já tinha parado um pouco de chorar, porque eu chorei meu parto inteiro, até a hora... Acho que eu chorei a maternidade, todos os 2 dias que eu fiquei no hospital eu chorei e ainda chorei quando cheguei em casa. Então depois a gente foi para o quarto. Lá no quarto ficou eu, o Fernando e o Davi. Foi
algo assim incrível. O Davi mamou super bem. As enfermeiras sempre nos auxiliavam em tudo. O Fernando foi embora e a minha mãe ficou comigo. Ela ficou comigo nos 2 dias que eu fiquei no hospital. Devido à pandemia, não pode ter visitas. Somente o Fernando que podia entrar no horário de visita por ser o pai. E não podia trocar de acompanhante. Então a minha mãe que ficou comigo os 2 dias. A equipe do hospital extraordinária, a comida maravilhosa. Comemos super bem, fomos muito bem tratados. As enfermeiras me auxiliou quando eu precisei tomar o banho. O primeiro banho do Davi foi somente no outro dia, pois devido à pandemia eles não estavam dando banho devido a uma proteção que o nenê precisa, né? Então, no outro dia, a minha mãe acompanhou o banho do Davi. A enfermeira foi super atenciosa, nos ensinou como que faz a limpeza do umbigo, como dar o banho. Foi bem incrível mesmo. E no segundo dia também tava tudo normal, o Davi tava mamando. Confesso que assim, foi tudo muito tranquilo enquanto tava no hospital. Porém, na hora que o médico chegou em mim e falou assim, você está de alta, me deu um desespero. E eu comecei a chorar. E aí, eu chorava muito, não sei se era medo, insegurança, mas ao mesmo tempo era gratidão por tudo que estava acontecendo, pela vida do meu filho, por tudo ter dado certo. Então nós viemos embora para casa e foi muito bom. A gente veio pro nosso canto, aqui da nossa casinha. O Davi é super tranquilo, só, como diz a minha mãe, chora, mama, faz cocô e xixi. Ele chora só quando quer mamar mesmo ou tá com alguma dorzinha. Ele já tomou a vacina da BCG. E... eles falam que não tem reação, mas a gente sabe que deve ter, sim, porque eu vejo que ele fica incomodado com o bracinho, que tá uma bolinha, mas tá tudo bem. Ele dorme super bem, tem umas sonecas à noite bem prolongadas. Durante o dia ele também dorme bem. É um bebê bem tranquilo, graças a Deus. Só deu um baile em nós essa semana, que foi um pico que dizem que é das 2 semanas. Mas tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Agradeço muito as pessoas que nos enviaram mensagem, que sempre me perguntam como estamos, porque é um mix de sentimentos muito grande. Quando você chega em casa e eu tive também um problema na alimentação no 3º dia, que depois eu vou contar isso no próximo vídeo sobre o meu pós-parto, minha recuperação e amamentação. E sim, se falam muito de parto e muito pouco de amamentação. E a amamentação não é fácil, não é mesmo. Hoje nós estamos numa fase boa, mas nós tivemos a ajuda de muitas pessoas. E toda mãezinha precisa de ajuda, sim, porque não é fácil. Pode ser que para algumas sejam, mas para a maioria não é. Porque a gente vê muitos relatos e deveria sim se falar muito de amamentação e muito pouco, e se fala muito pouco. E agradeço a toda a equipe médica que fez o meu parto, que foi incrível, mesmo que não foi da forma que eu esperava. O meu filho nasceu, deu tudo certo, o médico foi excelente, fizeram uma cesárea humanizada comigo. Deveria ser feito isso com todas as mãezinhas, porque a gente sabe que tem muita violência obstétrica e isso tem que acabar,
porque todo mundo deveria ser tratado de igual para igual e todos os médicos deveriam exercer o seu papel com amor, assim como foram comigo, que foi incrível. Bom, no meu próximo vídeo eu vou contar sobre meu pós-parto, minha recuperação, sobre a amamentação, que hoje nós estamos numa fase boa, mas a primeira semana não foi fácil. Vou contar isso no próximo vídeo, vou deixar com um gostinho de quero mais pra todo mundo aí. E é isso que foi meu parto, o nascimento do meu filho, e foi incrível. Curta o nosso vídeo, compartilhe e nos acompanhe no canal. Se inscreva, ative as notificações, porque toda semana, agora eu vou colocar um vídeo, vou postar também o vídeo dos detalhes do quartinho do Davi, que eu ainda não postei, só postei uma prévia, mas eu vou postar. Muito obrigada a todos e beijo, tchau, tchau!